E eu tenho visto quanto essa igreja, ela está cada dia mais sedenta pelo amor de Deus. Eu sinto uma atmosfera nesse lugar, sabe, tão gostosa quando a gente está louvando junto, que parece que vai crescendo, crescendo, e o céu vai ficando baixinho, né? E a gente vai sentindo quanto Deus está presente nesse lugar. Você crê nisso, igreja? Amém? Então vamos ouvir a voz de Deus nessa noite? Tem glória a Deus e aleluia neste lugar? Então vamos, que eu estou preparado, irmãos. Feche teus olhos, coloque a mão no teu coração. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, esse ambiente está propício para abrir nosso coração, para não vestir nenhuma máscara, Senhor, para dizer de verdade quem nós somos diante de Ti, Pai. Enquanto louvamos aqui, o Senhor me lembrava, Pai, de tantas coisas que eu já fui. Eu tenho certeza que o Senhor te lembra também. Então que essa noite venha ser uma noite de reflexão, uma noite em que nós pedimos para o Senhor: Senhor, rasga o meu coração, rasga a minha mente, toca o meu interior, que eu possa ser curado, que eu possa ser transformado, que a Tua palavra penetre o mais íntimo da minha estrutura, Senhor, me mostrando o quanto nós precisamos de Ti. Então ministra o Teu querer, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém, igreja. Existe algo que o Senhor tem pedido para a sua igreja. Eu entendo que uma palavra, ela é ligada à outra. Nós vivemos tempos e estações diferentes. E eu creio que quando chegou a virada desse ano, chegou uma virada também de uma nova estação sobre a nossa vida. Você crê nisso? Deus, Ele traz consigo novidade de vida. E enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor, Ele ministrava meu coração e Ele me fez uma pergunta. E essa pergunta é tão engraçada que ela já vem soando ao meu ouvido há algum tempo. E eu quero que essa noite, essa pergunta, ela não só soe ao meu ouvido, mas soe ao teu ouvido também. Você consegue ver? O Espírito Santo dizia assim para mim: Thaís, coloca o seu nome aí. Ei, Thaís, você consegue ver? Sabe por quê, igreja? Muitas vezes o Senhor está nos inserindo em alguns ambientes, nos inserindo em alguns lugares, e nos perguntando assim: será que você está vendo o que eu estou querendo fazer na tua vida? Será que você, igreja, já pode ver uma nova estação que está chegando, um novo tempo que está vindo, palavras se cumprindo sobre a sua vida, sobre a sua casa? Será que você pode ver? Ele diz: eu estou fazendo coisas novas. Será que você não tem visto? Sabe, nós somos tendenciosos a muitas vezes não enxergar detalhes. E mulher é perita para falar desse assunto. Já pintou o cabelo, fez a sobrancelha e chegou em casa, teu marido não percebeu? Cutuca aí, amor, você não percebeu? Percebeu ou não? Gente, o meu filho é inacreditável. Eu às vezes nem falo pro pastor, né? A mulher não quer falar que a gente gasta, né, amor? Mas ele tá ali ouvindo, né? Aí a gente vai lá, faz a sobrancelha, chega em casa de fininha, né? E o pastor, glória a Deus, tem hora que ele não percebe muita coisa. Mas o Felipe fala: pai, a mãe fez a sobrancelha. Nossa, hoje tá forte, hein, mãe? Hoje tá... Então, tem coisas que são visíveis aos nossos olhos.
Mas tem coisas que passam desapercebido, como às vezes você, esposa, passou desapercebido a necessidade de um carinho que o seu marido esperava, a necessidade de uma atenção que ele queria naquele dia. E às vezes também a gente está tão pensando em nós, que nós esquecemos das pessoas que estão ao nosso redor. Então a palavra do Senhor, hoje o tema que eu quero falar, nós estamos nessa série do upgrade, de dar um upgrade na nossa vida, de verdade chegar a níveis maiores, a acessar coisas que ainda você não acessou, a viver planos que o Senhor já disse que você viveria, mas ainda não viveu. Então o tema para hoje é: amplie a minha visão. Sabe por quê, igreja? Porque você só vai conseguir viver aquilo que você enxerga. Sabia que nós não conseguimos viver aquilo que nós não enxergamos? Então por isso que essa pergunta do Senhor, ela ecoa aí em muitas passagens bíblicas, dizendo: você consegue ver? Você consegue ver? Porque muitas vezes está muito aos nossos olhos, está na nossa cara, mas às vezes a gente não viu, a gente não percebeu, a gente não notou, a gente ainda não enxergou. E ver, enxergar, é necessário para viver o upgrade que nós queremos para a nossa vida, igreja. Então hoje, essa lição é que eu quero que fica sobre as nossas vidas. Enxergue o que você não enxergava. Comece a ampliar o seu nível de ver as coisas pelos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está preocupado conosco. Aonde vocês têm colocado os seus olhos? Porque quando eu estou falando com vocês, vocês não estão ainda me ouvindo. Porque quando eu estou direcionando, mudando rotas, mudando vínculos, mudando amizades, mudando caminho, às vezes ainda a gente não está enxergando. Às vezes leva tempo para a gente enxergar as coisas novas que Deus está querendo que nós passamos a viver. E é necessário então saber aonde eu tenho colocado os meus olhos. O próprio Cristo compara a igreja como a sua noiva, e fala muito sobre o casamento. No seu relacionamento, se você colocar os seus olhos muito mais nos defeitos, o que vai acontecer? Você vai cansar muito rápido dessa pessoa que está do seu lado. Você só enxerga o defeito. Você só vê que a mulher, nossa, lá, ó, não fez a comida no horário. Olha, não lavou a roupa. Ou a mulher, tá vendo? Jogou a toalha lá de novo. Mas todo banheiro tem um lugar que pendura a toalha. Tem ou não tem, mulher? Tem. Mas a toalha está sempre em cima da cama. O sapato está sempre jogado na sala. E às vezes nós não entendemos que se nós colocarmos os nossos olhos apenas nos defeitos, nós vamos o quê? Nos contaminar. Nós vamos cansar. É assim na igreja, é assim no trabalho, é assim no vínculo de amizade, no vínculo familiar. E a pergunta que hoje fica para nós é essa: aonde estamos inserindo os nossos olhos? Aonde está o nosso olhar? A Bíblia vai falar que os olhos do Senhor permanecem sobre essa terra, fixando os olhos dele sobre nós, liberando promessas.
falando coisas que ele vê ao teu respeito, dizendo para você: eu tenho sonhos para você, eu tenho planos de paz, eu quero que os seus sentimentos comecem a ser transformados, a sua mente renovada, a sua vida afirmada. Mas pastora, quando isso vai acontecer na minha vida? Quando você começar a ampliar a sua visão e a enxergar aquilo que você não estava enxergando. A Bíblia vai dizer lá em Mateus 6:23, eu gosto desse versículo, que diz assim: os olhos são as lâmpadas do corpo. Ou seja, portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Será que você pode dizer assim: os meus olhos são a lâmpada do meu corpo? Então é a forma de nós vermos. Você já percebeu que às vezes você está com uma pessoa, andando com ela, caminhando com ela, tendo um vínculo de amizade, às vezes a pessoa assim: ai, não vai dar certo isso daí que você está tentando, não. Quantas vezes eu já vi gente tentando abrir uma empresa, começar do zero, não é nada fácil. Ah, meu irmão, porque tem pessoas que têm um olhar carnal, um olhar pessimista. E a Bíblia, ela vai falar: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Os nossos olhos precisam começar a ser bons. E eu lembro de um exemplo, e eu contei nessa manhã. Eu lembro que quando eu cheguei para a igreja, e muito jovem ainda, quando eu fui para a igreja, eu estava com 17 anos. E eu lembro que a única pessoa que eu conhecia é o meu esposo, que é o Rafa. E eu lembro que ele falava assim para mim: Thaís, você precisa olhar as coisas pelos olhos da fé. Você precisa entender que aquilo que não está dando certo agora, vai dar certo um dia, vai chegar a hora certa de dar certo. E as coisas vão se mudar e você vai se encaixar. Por quê? Porque eu estava vivendo um dilema dentro da igreja. Sabe quando você não está se encontrando num ambiente? E aí você vai num lugar, você vai no outro, você vai no outro, você vai no outro. E às vezes o problema está em nós, na forma que enxergamos, na forma que olhamos, na forma que temos visto as coisas ao nosso redor. Eu coloquei na minha cabeça que ninguém quer. A gente tem hora que a gente se faz de vítima. Eu falei: ninguém quer fazer amizade comigo aqui nesse lugar. O negócio não está dando certo, não. E eu fiquei frustradérrima, porque eu não fazia vínculo ali de amizade. E sempre o Rafa vinha do meu lado e ele dizia assim: Thaís, olha com os olhos da fé. Ou seja, você precisa na sua vida entender que todas as vezes que você olhar com um olhar natural, nós vamos ver imperfeições, nós vamos ver erros, nós vamos nos cansar daquilo que nós estamos olhando, nós vamos nos fadigar com tudo aquilo que nós estamos enxergando. Mas quando você começar a mudar o teu olhar, igreja, quando você começar a mudar a sua forma de ver a tua casa, a tua família, o teu trabalho, a tua própria vida, sabe por quê? As pessoas só enxergam na gente aquilo que nós mesmos nos enxergamos. Forte isso, né? Às vezes a gente fala assim: eu gostaria que alguém visse valor em mim. Mas eu te pergunto, você vê valor em você? Você tem enxergado esse valor em você? Mas a Bíblia está nos ensinando: olha, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então eu entendi com isso que eu precisava mudar a minha forma de ver. Eu precisava mudar a minha forma de enxergar as pessoas.
Eu precisava mudar a minha forma de ver como o mundo estava crescendo, evoluindo, e eu precisava entender. Deus me inseriu em algum lugar, porque existe um propósito na minha vida. Deus te inseriu neste lugar, igreja, porque existe um propósito a ser liberado sobre a tua vida. Porque existe algo forte que Ele está querendo dizer para você assim: ei, você consegue ver o que eu estou fazendo? Você consegue enxergar o que eu estou fazendo na tua vida? Quantos livramentos, meu irmão, você já teve? Será que você consegue ser grato por tudo que Ele te livrou, por tudo que Ele fez? Ah, meu irmão, aquilo que os seus olhos não veem, você jamais terá. O motivo de às vezes não alcançarmos algumas coisas é porque nem mesmo nós enxergamos aquilo que nós queremos. Você já viu que às vezes um amigo vem te aconselhar e ele diz: ei, eu vejo que você é capaz, eu vejo que você consegue. Aí às vezes você olha para você e fala assim: não dá certo, não consigo, não vai, o negócio não anda. E eu lembro da vez que nós pegamos a chave desse lugar. Ainda antes de pegar a chave, nós paramos aqui na entrada. Não sei se você lembra, aqui era o antigo Dodge, já foi o Chimarrão. Ele tinha um recuo nessa parte que nós construímos a cozinha, o acolhimento. E eu lembro que uma vez meu marido parou o carro ali, nós descemos e fomos avistar esse lugar do lado, olhando por fora. Aqui era tudo vitrô de vidro, e nós ficávamos tentando olhar o que tinha dentro. E o pastor falava: nossa, mas parece que é maior do que quando a gente já comeu aqui no Dodge. Parece que é maior, o ambiente é diferente. E meu marido é uma bênção, ele é um cara super visionário. E ele começou a enxergar algumas coisas, e eu falei assim: uau, eu não consigo enxergar isso. E aí eu lembro que quantas vezes eu fui em oração e eu falei: Senhor, amplie a minha visão. Sabe o que eu entendo, igreja? É que aquilo que eu não tenho e que eu sei que eu preciso ter, eu preciso começar a pedir em oração. Que hoje a nossa oração seja essa: Senhor, amplie a minha visão. Amplie a minha visão para mim começar a dar voo alto. Amplie a minha visão para mim sair desse marasmo, dessa vida que muitas vezes eu só me vejo por baixo e nunca por cima. Amplie a minha visão, Senhor, porque os meus sentimentos mudam tanto, e isso acaba confundindo quem eu sou diante do Senhor. Amplia, Senhor. Ah, pastor, e por que você está dizendo isso? Porque um homem de Deus que eu escolhi para falar hoje é sobre Abraão. E a Bíblia vai dizer, no capítulo 13, no versículo 14, disse o Senhor a Abrão, ainda era Abrão aqui, depois que Ló se separou dele: de onde você está? Olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, eu lhe darei a você e a toda a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto e baixo, de um lado para o outro, porque eu darei a você, Abraão. Sabe que eu entendo isso? Que a promessa de Deus para mim e para você é: eu tenho dado territórios para você pisar e conquistar. Eu tenho dado lugares para você pisar e conquistar. Eu tenho te entregado chaves. Eu tenho te colocado em lugares estratégicos. Eu tenho feito coisas que você, será que ainda não está percebendo? E ali o Senhor falando com o próprio Abraão e dizendo para ele: Abraão, eu tenho coisa grande. Sabe o que acontece, igreja? Muitas vezes Deus está falando assim: eu tenho coisas grandes,
mas os teus olhos não conseguem enxergar a grandeza que Deus tem para realizar na tua vida. A visão está limitada demais, toda visão limitada demais te impede de crescer. Toda visão que está limitada demais impede você de avançar, de prosseguir. Toda visão que está limitada, ela impede a gente de caminhar, muitas vezes, sabe? E falar: Senhor, pode estar difícil, mas eu não vou parar. Senhor, pode não estar fácil, mas eu não vou deixar. Essa luta não vai me parar. Essa dificuldade não vai me tirar da presença. Esse diagnóstico não veio para a morte. Ei, igreja, os teus olhos precisam enxergar aquilo que o céu pensa ao teu respeito. Enquanto os teus olhos não enxergar aquilo que o Senhor quer que você enxergue, Ele vai continuar falando 1, 2, 3, até que você note o quanto Ele quer ser Deus na tua história. E aí Ele falando com Abraão: Abraão, eu quero te fazer numeroso. Ou igreja, entenda só, pastor, o que significa Abrão? Abrão significa pai honroso, significa pai exaltado. Imagina Abraão olhar para a história dele e falar assim: pai honroso eu, que não tenho nenhum filho. É mais ou menos quando Deus diz assim: eu vou mudar a tua história, e você fala assim: mas eu estou tão me sentindo para baixo, está tudo tão destruído na minha vida. Como você vai enxergar a mudança que Deus está querendo te entregar? Abraão estava assim: como eu vou ser pai de uma multidão, se eu nem tenho um filho ainda? E é onde Deus falava para ele: percorra toda essa terra, percorra todo esse lugar, e veja como vai ser grande a tua descendência. E ele ainda estava indo pela fé, tentando enxergar tudo isso, porque Abraão era um homem de fé. Eu e você precisamos ser homens e mulheres de fé, que enxergam além, que vai além. E por que quando Deus mostra algo para ele, Deus fala assim: você não será mais Abrão, mas você será Abraão. Porque o que significa Abraão? Olha, você não vai ser só um pai honroso e um pai exaltado. Você vai ser Abraão, porque você vai ser pai de multidão. Ei, Deus está olhando para você e dizendo assim: você não vai só sair desse problema, mas como todo mundo vai ouvir falar do seu testemunho, você não vai mais só sair desse contexto de tristeza, mas como Deus vai trazer alegria. Oh, será que você pode aplaudir a Ele bem forte? Ele vê o que nós não enxergamos. Ele enxerga em você um valor que nem muitas vezes você enxerga ao teu respeito. Sabe o que tem acontecido? O mundo tem distorcido os nossos valores e os nossos princípios. E nós precisamos entender: Ele me ama. Foi tão poderoso quando a gente cantou esse louvor hoje. Ele me ama. Você precisa parar de uma vez por todas de ficar olhando para o que os outros estão falando e acreditando e colocando seus olhos demasiadamente no que as pessoas estão dizendo ao teu respeito, enquanto você não é o que dizem, você é o que Deus diz ao teu respeito. Você pode fazer o que Ele diz que você pode fazer. E Ele disse assim ainda para Abraão: ei, peraí, Abraão, você não entendeu o que eu tenho para você. Igreja, eu tenho certeza que às vezes nem você ainda está entendendo o que Deus tem para você. E aí Ele leva Abraão lá no capítulo 15, diz assim: levou Abraão para fora da tenda e disse, capítulo 15, versículo 5, levando para fora da tenda, disse: olhe para o céu, olhe para o céu, tente contar as estrelas, se é que pode contá-las, assim será a sua descendência. Ei, igreja, Deus quer fazer com você
que às vezes ainda na tua geração não foi feito, o que às vezes nem na sua casa de geração ainda não foi feito, Deus quer começar através de você. Só precisa de alguém disponível a enxergar pela fé aquilo que Ele está falando que é capaz de derramar sobre você. Você precisa enxergar. Quando você não estiver vendo, meu irmão, diga a Ele: Senhor, amplia a minha visão. As coisas começarem a desmoronar ao seu lado, diga: Senhor, amplia a minha visão. Comece a olhar de uma forma diferente. E foi tão engraçado que um dia os próprios anjos aparecem na casa de Abrão e diz para ele: cadê Sarai? Cadê Sara? Por quê? Porque Sarai significa minha princesa, minha senhora. Ou seja, significado disso, ela carregava consigo um título de nobreza pessoal. Aí Deus falou assim: quando eu entro na tua história, eu não só faço em você, mas eu faço através de você. E aí Ele fala: então você não será mais Sarai, você será Sara. E o que significa Sara? Sara significa nobreza de descendência. Ou seja, você não só vai receber um título de nobreza para você, mas como toda a sua descendência será nobre também. Ai, pastor, então por que você está me dizendo isso? Espera aí, que tem tudo a ver. Essa promessa está sobre nós, porque a Bíblia vai dizer lá em Gálatas 3:26, Gálatas 3:28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem e nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E vocês são de Cristo. São de Cristo, amém? Então vocês são descendências de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Existe uma promessa que foi liberada sobre nós. Ai, pastor, o que está acontecendo? Pastor, que eu não estou enxergando ainda. Está precisando dizer para Ele: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha visão, aumenta, Senhor, a minha esperança, aumenta, Senhor, para que eu enxergue aquilo que o Senhor enxerga. Sabe por quê, igreja? Muitas vezes Deus vai falar: você é capaz, você consegue, você vai abrir uma empresa, você vai cuidar de muitos, da tua fonte você vai dar para muitos beber. E às vezes está olhando: mas como, Senhor? Porque existe uma promessa. Se sois filhos de Deus, essa promessa não estava só sobre Abraão e Sara, mas estava sobre nós. Estava sobre nós, igreja. Continua sobre nós. Então Ele está falando assim: agora eu te pergunto, e faz todo sentido, você consegue ver? Você consegue ver? Igreja, isso é muito poderoso. Se você conseguir enxergar aquilo que Ele está querendo mostrar para você, você não vai ser levada por qualquer circunstância que te acontecer, mas você vai começar a viver a promessa de Deus. Você crê nisso, igreja? O tamanho da sua conquista será proporcional ao tamanho da sua visão. Eu preciso enxergar. Eu preciso enxergar. Será que você pode pedir isso para o Senhor hoje? Se coloca em pé toda a igreja. Eu gostaria que o louvor viesse até aqui. Eu sinto Deus neste lugar. Eu sinto Deus pegando em algumas pessoas e dizendo assim: as escamas estão caindo dos seus olhos. Você vai começar a enxergar o propósito de Deus na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu trabalho, em todo ambiente que você for inserido. Você vai entender que existe um propósito. Você vai entender o que Deus está querendo fazer. O que Deus estava querendo mostrar para Abraão era:
tamanho da sua conquista é proporcional ao tamanho da tua visão. Consegue ver Abraão? Eu fico tentando imaginar. Eu não sei você, quando pega aquela noite estrelada e você olha para o céu, e eu lembro dessa passagem e falo, meu Deus, não dá para contar. Não dá para contar infinitas bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre a tua vida. Não dá para contar as infinitas misericórdias dele que caem sobre nós todos os dias, igreja. Que hoje a nossa oração seja: Senhor, amplia a minha visão. Amplia a minha visão. Deus estava ampliando a visão de Abraão. Primeiro, para viver uma promessa de crescimento. Por que Deus quer nos acordar e fazer a gente enxergar o que não estávamos enxergando? Porque quando você não enxerga aquilo que você precisa enxergar, você vai viver as promessas pela metade. Você vai viver, sabe quando você fala assim, estava quase, Senhor, mas por que o quase não deixou? O Senhor quer que você diga, eu venci, eu consegui, eu alcancei, eu subi essa montanha, eu olhei para o céu e eu vi o Senhor dizendo, tudo é possível ao que crê. Oh, feche teus olhos. Ele tem promessa de crescimento. Ele diz, eu te abençoarei, colocarei bênção em seu nome. Será tu uma bênção. Não espera dos outros aquilo que você precisa enxergar. Não espera dos outros aquilo que você precisa